Não posso dizer que o Flamengo vira o maior clube do Brasil se ganhar o tetracampeonato da Libertadores, vira o maior vencedor do principal torneio do continente. Isso é enorme, isso é algo gigantesco, é uma coisa muito, muito, muito grande. Mas para a gente definir qual é o maior clube do Brasil, os meus critérios, obviamente cada um tem o seu, eu respeito, é algo bem pessoal. Eu tenho que colocar na conta a contribuição do Santos e do Pelé na construção da era de ouro do futebol brasileiro. Sem o Santos e do Pelé, o Brasil não teria sido considerado o maior futebol do mundo entre todos os países. Eu não posso tirar disso o tricampeonato mundial do São Paulo e a contribuição do time do São Paulo, Tele Santana, até para o Brasil quebrar o jejum em mundiais depois, e a forma como o time jogava, o espetáculo mostrado por aquela equipe, todas as conquistas. Então, eu acho que vale a discussão, sim, até porque o Flamengo tem o seu mundial, mas não dá para afirmar que o Flamengo vira o maior time do Brasil, e sim que o Flamengo vira o principal vencedor do maior torneio do continente. Bom, com o quarto título da Libertadores, o Flamengo inevitavelmente se torna o maior time do Brasil, inquestionavelmente o maior campeão da Libertadores, com título mundial, e por tudo isso não há como questionar esse status de clube mais vencedor do país. Ainda não, porque o São Paulo é tricampeão do mundo, né? O Flamengo tem mais brasileiros e Libertadores que o São Paulo, só que o São Paulo, assim como o Flamengo, nunca foi rebaixado, e o São Paulo tem mais mundiais. A estrelinha no peito do Flamengo é de campeão do mundo, né? Ser campeão do mundo é muito poderoso. A seleção brasileira é a maior seleção do mundo porque é que tem mais mundiais, mais copas, né? Não é que tem mais Copas Américas, por exemplo. Então, para mim, o São Paulo continua sendo o maior clube do Brasil. Para mim, não. O Flamengo não vira o maior time do Brasil, vira o maior time brasileiro na Libertadores, obviamente pelos 4 títulos, ainda que o Palmeiras seja dono de várias estatísticas, né, como o time com mais vitórias, etc. Mas ainda não. Acho que ainda falta mais um pouquinho para o Flamengo passar o Santos. O Flamengo é o time mais popular do país, o maior vencedor de forma isolada da Libertadores. Mas eu não acho que ele se isola como o principal clube do país. Eu vejo, até pela questão histórica do peso dos títulos, como foi mudando ao longo da história. Então eu vejo o Flamengo sim no topo do futebol brasileiro, mas acompanhado de outras equipes. Não, porque a gente já tem essa discussão é cíclica no Brasil, né? Teve um período em que o São Paulo conquistou os títulos da Libertadores e essa discussão não era feita por torcedores ou na imprensa. O São Paulo era o brasileiro de maior sucesso na América do Sul, mas não era considerado o maior clube do Brasil. Isso passou também por outros clubes, né, pelo próprio Flamengo. Então eu acho que a Libertadores ela consolida um clube de sucesso dentro do continente, mas para discutir qual é o maior clube do Brasil, entram outras questões que não a Libertadores. Mas o fato é que o Flamengo ele se torna um clube talvez com um patamar muito maior de aceitação internacional do olhar da América do Sul do que no Brasil, que já tinha esse olhar durante muitos anos. Acho que não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que o Flamengo, com o título da Libertadores, não é ainda o maior brasileiro em Libertadores. Existem outros números, tudo bem que título conta muito mais que várias outras coisas, mas eu acho que existem alguns recordes que o Flamengo precisaria ainda quebrar para se tornar o maior brasileiro em Libertadores. E para ser o maior clube do Brasil, do que a gente está falando? De torcida? Sim, é o maior clube do Brasil, mas títulos, o Flamengo não é o maior campeão brasileiro, não é o maior campeão nacional, é o maior campeão continental. Então, sim, eu acho que existem outros parâmetros que a gente tem que entrar em discussão e avaliar se sim. Mas pra mim não, o Flamengo não é o maior brasileiro. Então, acho que no continente sul-americano fica muito grande justamente a relevância dos títulos conquistados, né? Justamente aqui, por exemplo, 3 títulos em pouquíssimo tempo, né? Em sequência, por exemplo, 19, 22 e 25, mas o maior time do Brasil, para mim, vai continuar sendo São Paulo por conta do Trimundial. Para mim, eu acho que é o maior título que o clube brasileiro pode conquistar e o São Paulo já conquistou 3 vezes. Sim, para os torcedores vai ser. Só que é o seguinte, eu devolvo a pergunta. O Independiente é o maior clube da Argentina? Então, não depende do título, isso não passa por aí. O torcedor vai achar que o time dele, ainda mais sendo campeão de Libertadores, é o maior, é o inesquecível, é o incrível, mas não existe um instrumento que meça isso. Isso é só no coração do torcedor. De novo, o Independente é para você, torcedor, que venceu ou que perdeu, o maior da Argentina? Pois é, ele é o maior campeão da Libertadores.
Para o momento, sim. Eu acho que essa disputa técnica, esportiva entre Flamengo e Palmeiras, que dura, já vem desde 2019, ela vai permanecer durante algum tempo pela diferença da questão orçamentária, pela qualidade dos elencos e até pelos trabalhos em si. Embora o Flamengo tenha muito mais rotatividade de técnicos do que o Palmeiras. Mas eu acho que essa decisão ela tem todo um contorno de algo muito marcante, muito histórico. E como são os dois times que ganham 58% das competições desde que começaram a ter essa rivalidade 6 anos atrás, é correto afirmar que o Flamengo ganhando do Palmeiras essa final vai ser sim considerado o maior time do país. Não por causa disso. O Flamengo já é grande o suficiente para depender de um ou mais títulos da Libertadores para ser o maior ou o menor do que qualquer outro. O Flamengo tem uma torcida enorme, o Flamengo tem títulos nacionais, tem título mundial, inclusive. E no final das contas, o Flamengo se tornou o brasileiro com mais títulos de Libertadores, com 4. Só que daí vem o São Paulo ou o Grêmio, ganham 2 seguidas e passam o Flamengo. Daí o Flamengo deixa de ser maior, daí passa a ser o Grêmio ou o São Paulo. Na verdade, esses times são gigantescos e a gente tem que considerar títulos internacionais, não só continentais, mas mundiais. Tem que considerar títulos domésticos, tem que considerar tamanho de torcida, relevância que esse clube tem na história do futebol brasileiro, grandes craques que esses times tiveram. Então, um título da Libertadores é uma coisa gigantesca e faz parte da composição de um grande clube, do que torna um clube grande. Mas não é isso que vai fazer o Flamengo ser maior ou menor do que o Palmeiras, ou o Palmeiras ser maior ou menor do que o Flamengo. Não é um título só, entendeu? Eles já tinham um tamanho, eles são grandes demais para um título pautar o tamanho deles. Essa é uma boa questão, porque em títulos nacionais o Palmeiras ainda se orgulha de ser o maior campeão nacional. Mas eu acho que o Flamengo tem um grande argumento aí para ser colocado, pois na grande competição do nosso continente, o Flamengo passa a ser isoladamente o maior campeão e com 3 títulos num recorte muito recente. E no duelo direto contra o time que está brigando com ele por grande relevância nos últimos anos do Brasil. Então, sim, depois de dar uma volta, o Flamengo passa a ser o maior clube do Brasil. É bola! Vamos!